Olá, iniciando mais um podcast, esse é o terceiro. Eu sou Tárcia Beatriz, eu sou Mom Mother, estudo já há algum tempo o Sagrado Feminino e vou aplicando na minha vida. E aí o que faz sentido para mim, eu sinto também de compartilhar com outras mulheres, tanto nos tratamentos individuais, como nos círculos de mulheres e agora também nos podcasts. Agradeço muito que você esteja ouvindo e espero que a conversa de hoje faça sentido para você. Hoje a gente vai conversar. Estamos no final de 2019. Se você está ouvindo o podcast fresquinho, saindo do forno. Se você está ouvindo em outro momento, esse podcast vai falar sobre a gente reavaliar um ciclo de um ano completo, tá? Então é um podcast legal para ouvir no final do ano ou no final de algum ciclo da sua vida. Bom, ontem eu tava rolando o meu Facebook e aí eu vi um vídeo de uma blogueira que eu não conhecia, não vou lembrar o nome agora, e aí ela falava que neste ano ela teve 12 menstruações. Então ela falava que era 12 de 12, 12 de 12, então 12 meses e 12 menstruações. E comemorava o fato de não ter engravidado e tal. Eu achei muito bacana porque ela gritava para a câmera e comemorava. E eu achei muito interessante essa questão da gente falar sobre a menstruação com mais liberdade e comemorar o fato dela estar presente na nossa vida, né? Porque isso ainda é um tabu para muitas mulheres. Eu vou fazer um outro podcast só sobre menstruação. Agora eu vou passar bem por cima, mas eu acho muito interessante isso, assim, dela falar abertamente, né, nas redes sociais sobre a menstruação dela, né, e comemorar o fato dessa menstruação ter vindo. Porém, tem uma coisa que eu fui até depois conferir, é que normalmente nós não temos 12 menstruações no ano, né, como ela falava. Nós temos 13. Por quê? Porque o nosso ciclo ele é menor que 30 a 31 dias. O nosso ciclo geralmente vai entre 24 até no máximo 30 dias. Algumas mulheres têm aí 30, 31 dias de ciclo, mas é mais raro. Geralmente a gente está mais conectada com a lua, que também tem um ciclo menor, né, que é de 28 dias. Então, na verdade, e aí eu fui olhar as minhas menstruações e percebi que eu tive 13 menstruações esse ano. A minha menstruação eu tive ciclos de 24 dias, tive ciclos de 26 dias, tive ciclos de 25 dias, variou bastante, mas nenhum passou de 28 dias. Bom, então, na verdade, a gente tem 13, né? 13 menstruações no ano. Porque nós somos cíclicas como a lua, como a natureza. E aí, depois que eu abri o meu aplicativo, eu achei interessante eu revisar como que foi esse ciclo e pensar nesse ciclo como um ciclo de ciclos. Então, um ano de 2019 que foi marcado por vários ciclos, né? Meus pessoais, ciclos grandes, né? Mudanças, transformações muito profundas, mas eu quis olhar como que eu vivi cada ciclo menstrual, cada período nessa nesse ano de 2019. E aí olhar então 2019 com essa perspectiva dos ciclos menstruais, né? E eu te convido a fazer a mesma reflexão. Como que foram
os ciclos para você? Porque a gente costuma olhar o ciclo somente pela perspectiva da menstruação, né? Então a gente é a menstruação, porque ela chega e ela passa. Se ela chega é porque eu não engravidei, e aí ela passa, e aí eu tenho mais um ciclo, e aí ela chega e ela termina. É isso. É... Mas quando a gente começa a observar um pouquinho mais profundamente essa menstruação, a gente começa a ver que ela vai responder as coisas que a gente passou nesse ciclo. Ela é muito reflexo do que a gente viveu nesse momento, né? Então, por exemplo, né? Não é regra, mas por exemplo, se eu tive um período aí menstrual, né? Os meus 20 e poucos dias aí, de muita correria, eu não parei para descansar, eu estive resolvendo muitos problemas, né? Às vezes até, sei lá, questões burocráticas que dependiam de outras pessoas, que dependiam de eu ir a alguns lugares resolver, muito estresse, pouco tempo de descanso. Provavelmente essa menstruação virá intensa e dolorosa, né? Porque você não olhou para o seu ciclo, você não olhou para você. Então, como você não olhou para você, então a menstruação dá um grito, né? Olha para mim, olha para você, né? E se você não se alimentou bem também, né? Essa menstruação vai vir assim também. Olha aqui o que você está fazendo com o seu corpo. Tá doendo. E aí, então é isso, assim, quando a gente começa também a observar esse sangue, como ele tá vindo, esse fluxo, como ele tá chegando, acompanhado do quê? De quais sintomas ele está acompanhado? É de dor de cabeça, é de cólica, é de prostração, é de cansaço, é pressão baixa, ânsia de vômito, enjoo. Então, se ele está vindo acompanhado dessas coisas, o que eu estou deixando para trás durante os outros dias? Né? É um aviso do que está acontecendo. Então a gente começa a olhar melhor para os outros dias também. E aí a gente começa a observar todo esse ciclo. E como as energias de todo esse ciclo são dinâmicas, são diferenciadas, né? Nos proporcionam experiências diferentes. Então, o meu convite é, se você registra o seu ciclo, ou em aplicativo, ou no papel, ou se você tem uma agenda, se você tem uma mandala lunar, né? Um lugar que você coloca esse ciclo aí, essas percepções, eu te convido a olhar de novo, a revisitar todos os ciclos, todas as anotações que você tem, para você perceber o que estava acontecendo. Se você não anota, eu te convido, talvez você saiba mais ou menos o dia de algumas menstruações, né? E aí você pode entender o que estava acontecendo 15 dias antes, você estava na ovulação, você consegue entender o que estava acontecendo na menstruação, você consegue entender o que estava acontecendo uma semana antes, que você estava na sua fase pré-menstrual. E aí eu te convido a pensar, como eu pensei ontem, como eu ainda estou olhando os meus registros, como foi viver cada um desses ciclos, né? Eu pensei muito assim, como foi, porque, como eu disse, a minha menstruação, eu uso um aplicativo, o nome do aplicativo que eu uso é Flo, tá? Flo. Eu uso a versão gratuita, não estou fazendo propaganda, não estou recebendo para isso, mas é um aplicativo que eu uso há alguns anos, ele não bugou, tá? Eu já usei outros aplicativos que bugaram e aí eu perdi todos os meus dados. Esse eu tenho há alguns anos e ele tá bonitinho, eu já troquei de celular, ele continua bonitinho com os meus dados, tá? Ele não perdeu meus dados. Então, eu revisitei
o aplicativo e aí ele deu uma média. Então, a média do meu ciclo foi 26 dias esse ano. Só foi o que eu disse, assim, teve mês, né? Teve ciclo que durou 24 dias, né? Teve ciclo que durou 28. Então eu tô revisitando aos poucos para entender o que aconteceu naquele mês que ele veio antes. O que aconteceu no dia que ele veio antes e no mês que veio depois. E como foi para mim a sensação de quando ele veio antes. Porque às vezes ele veio antes, mas eu tava num pico tão grande, tão forte de, de tensão pré-menstrual, um nervosismo muito grande, não estava dando tempo para eu descansar, para eu refletir sobre, né, a vida, que é um momento da pré-menstruação que a gente começa já a se recolher, a descansar em alguns momentos, para então na menstruação a gente descansar de fato e fazer uma renovação, né? Tanto física quanto mental, emocional. Então, assim, era um momento. Geralmente, quando chegou antes do que o aplicativo me apontava, foram momentos de muito nervoso mesmo, assim, digamos. E quando chegou depois, não sei, assim, eu sei que tem 2 vezes que chegou depois que eu agradeci bastante por ter chegado depois, porque o aplicativo estava dando que ia acontecer a menstruação em momentos que eu não ia conseguir parar. E a ideia da menstruação eu consegui parar, né? É lógico que eu continuo trabalhando, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem os nossos compromissos, mas eu faço um trato com a minha anciã, com a minha lua, com a minha menstruação e falo para ela: aguenta só um pouquinho que eu tenho que fazer isso aqui. Mas chegando em casa a gente vai descansar. Chegando em casa, eu vou fazer uma meditação. Chegando em casa, eu vou tomar um banho bem quente, gostosinho, vou colocar um moletom e tal. Mas eram momentos que eu não ia conseguir parar mesmo. Eram momentos que eu estava fora da minha casa, o dia inteiro, em outra cidade, né? Inclusive, dessas vezes foi em agosto, final de agosto, eu estava fora da minha cidade viajando e eu esqueci as minhas. Eu tinha separado os copinhos, as calcinhas menstruais todas e eu esqueci aqui em casa. E, e eu estava num curso lá o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro em curso, estudando tal, o curso de Mom Mother, inclusive. Então eu tinha certeza que a menstruação ia chegar, porque o curso energeticamente mexe muito com o nosso período e geralmente as mulheres menstruam, adiantam, e não aconteceu. Não aconteceu, né? Eu estava pronta para sei lá o que eu ia fazer, não sei o que eu ia fazer. Provavelmente ia comprar um absorvente descartável mesmo e ia usar. Aliás, a roupa do curso era branca. E eu ia ter que usar um absorvente na roupa branca, né? Tudo bem. Mas acontece que não chegou. E aí, quando eu cheguei na minha cidade, na minha casa, era o último dia que eu tinha que ir fazer o do carro lá. Como é que é o nome? Fazer o licenciamento do carro. Era o último dia. Eu tinha esquecido completamente. No dia que eu cheguei era o último dia. Então eu já estava em horário comercial e eu tive que correr atrás disso. Então, na verdade, eu cheguei em casa, enfim, pra nada, na verdade. E não digo nem pra deixar a mala, enfim, deixar algumas coisas. Acho que eu nem troquei de roupa e eu fui pro Poupa Tempo resolver isso. E, e aí no Poupa Tempo paguei tudo que precisava e ia ficar pronto no mesmo dia, sei lá, era meio-dia, ia ficar pronto 3 horas da tarde o meu documento. Então eu fiquei no centro da cidade mesmo, andando. Enfim, resolvi não voltar para casa.
almoçar, tal, e ficar andando um pouco, e voltei lá, tava um calor, um sol muito forte. Eu andei no sol. E aí, quando eu cheguei em casa com o documento do carro, com tudo pronto, foi que a menstruação chegou. E aí eu pude dar um tempo pra mim. Então eu fico muito agradecida e por isso ter acontecido dessa forma, mesmo tendo atrasado, porque eu pude fazer as coisas que eu realmente precisava fazer, que a menstruação não ia ser adequada, né? Não vou falar atrapalhar assim, mas ia ser mais difícil fazer essas coisas que eu tinha para fazer. Ia ser muito mais difícil se eu menstruasse na rua, fora da minha casa, né? A outra situação também, eu estava numa atividade fora de casa e era assim, era na rua, no ônibus o dia inteiro, não tinha um banheiro para eu entrar, né? E aí a menstruação chegou no dia seguinte só. Então eu fiquei também muito surpresa, eu que tenho estudado aí o sagrado feminino e os ciclos, muito surpresa como o nosso corpo é inteligente, né? Como a gente consegue conversar com esse corpo e com esse ciclo, com essas energias e falar, olha, aguenta mais um pouquinho, né? Que eu vou me dedicar a você, que você vai ter um lugar na minha vida, né? Enfim, fiquei muito surpresa positivamente, assim. E foi sem, na verdade, eu não esperava que isso acontecesse, não foi intencional. Eu não intencionalmente conversei com o meu corpo, chega depois, né? Porque agora eu não consigo. Não foi intencional. Agora eu imagino se fosse intencional, né? Se sem ser intencional essa minha energia de, de conversar com o meu corpo e dizer, ai, se você esperar mais um pouquinho melhor, por favor, por gentileza, deu certo? Imagina se a gente faz intencionalmente. E não só com a menstruação, mas com todas as energias do ciclo completo, né? Gente, isso eu tô falando da minha experiência, tá? E é uma coisa que eu vou refletir também para 2020, como que eu vou pensar e vou agir e vou transcender essa experiência para outras coisas na minha vida e para outras fases do ciclo também. Se servir para você, fico contente. É uma outra coisa que acho que a gente tem que pensar quando a gente revisa o ciclo é que a fase do ciclo que a gente está passando, ela influencia no que está acontecendo. Então, sei lá, eu tenho uma reunião no meu trabalho, eu tenho uma apresentação muito importante, eu tenho uma apresentação na faculdade, então eu vou falar por muito tempo, as pessoas vão estar me olhando, né? Eu vou ser o centro das atenções, eu tenho que estar mentalmente preparada, emocionalmente preparada e tal. Então, dependendo da fase do ciclo que você estiver neste momento, isso vai influenciar o que vai estar acontecendo com você. Então, a donzela, por exemplo, que é a semana após a nossa menstruação, após o término da menstruação, ela é uma semana de energias muito dinâmicas, muito mentais, muito para fora, para o mundo. Então a gente é um momento que, por exemplo, se você tem uma atividade como uma dessas que eu citei, é um momento que a gente consegue fazer uma boa apresentação, né? Se expor bem. O que a gente consegue fazer confortavelmente nesse lugar, nesse espaço, nessa posição. Né? Não que a gente não consiga fazer nas outras, mas talvez vai ser mais confortável, mais efetivo se a gente estiver na donzela. Mas e se a gente estiver nas outras, né? Então, sei lá, eu tive uma apresentação na faculdade e aí eu estava na mãe, né, fértil, eu estava anciã, estava menstruada. Ai, credo, que horror. Eu penso que né? Ai, credo, que horror. Eu não consegui pensar em nada, eu não consegui raciocinar, foi difícil, eu estava cansado, estava com dor de cabeça. Eu penso que a gente também não é assim, ai, eu não consigo fazer as coisas, né? Acho que vai muito do como eu vou conseguir fazer.
como eu consigo fazer isso aqui como eu estou agora, né? Porque a vida continua. E aí isso é muito da nossa aceitação da vida cíclica e de que nós somos cíclicas, né? E que o cíclico não é só a menstruação, mas é todo o período, né, menstrual. E tem o contrário também, né? Então, como que eu falei assim, como que eu tenho um evento e as energias da fase em que eu estou influenciam nesse evento, mas o contrário, como que algum evento influenciou na minha fase. Então, como que de repente um conflito, uma briga, vai influenciar em mim se eu tô na minha fase mãe, se eu tô fértil, então eu vou querer, é um conflito externo, né? Ou eu vi duas pessoas em conflito, então eu vou querer mediar, talvez, né? Porque tô mais conciliadora, tô mais amorosa. Ou se eu tô na fase da feiticeira, na fase pré-menstrual, eu vou ficar muito mais irritada, talvez eu tome partido de alguém. Então, e aí isso vai influenciar em mim, né? Então, eu tô feiticeira, acontece um conflito na minha frente, como que isso vai mexer comigo? Como que isso vai mexer com essa minha fase? Como que isso vai mexer com o que está acontecendo comigo, né? Então, sei lá, eu tô anciã e, né, tô anciã, tô com a minha lua, tô menstruada. Então, e acontece o conflito. Talvez eu fique chorosa, né? Talvez eu crie sintomas a partir disso. Eu crie dores, sintomas que vão me machucar, porque eu tô sentindo isso com muito mais potência e isso vai influenciar em mim do que se eu tivesse em outra fase. É... Gente, isso tudo eu convido então cada uma a olhar o seu ciclo, seus ciclos de 2019 e pensar esses 13 prováveis 13 ciclos, né? Como um grande ciclo aí de ciclos. E, e para você refletir como que você passou por eles. E como foi quando você também não observou o que aconteceu? Como foi quando você observou? Que experiências positivas e negativas, que aprendizado você tira desses 13 ciclos? É, E aí, para a gente pensar para 2020, como que a gente pode se planejar, né? Como que eu vou me planejar dentro dessa minha vida cíclica? Que tipos de atividades eu vou evitar quando eu estiver menstruada? Que tipos de atividades eu vou agendar quando eu estiver na donzela? Que tipos de atividades eu vou agendar quando eu estiver no meu período fértil? Que tipos de atividades eu vou agendar quando eu estiver no meu período feiticeira, né, na minha fase pré-menstrual? Isso pensando com coisas que a gente consegue agendar. Não é tudo que a gente consegue agendar, não é tudo que a gente consegue planejar, porque a vida está aí acontecendo. As pessoas têm outros ciclos, existe o ciclo solar, não é só o lunar, né? Existe um calendário para a gente cumprir, existem metas. O que que a gente consegue planejar dentro disso, tá? E o que a gente não consegue, tudo bem, não tem problema. O que a gente não consegue planejar, a gente lida. Lida com as energias que a gente tem. Né? Isso é importante, é pensar assim, não, eu não vou conseguir lidar, não é possível lidar com isso porque eu estou donzela. Não é possível lidar com isso porque eu estou feiticeira. É possível, só que você vai lidar diferente do que se você estivesse mãe. Vai ser um outro modo de lidar, né? E aí, pensando nisso, a gente pensar também como eu vou me aceitar em 2020. Como eu vou aceitar cada fase. Aceitar que a vida é cíclica. Aceitar que em cada momento eu vou reagir, agir de modos diferentes a situações diferentes. E que isso vai criando uma história para mim. Que a minha história de vida é a minha vivência como mulher, né? E uma outra questão é como que a gente vai se observar.
E aí? Se você não se observou esse ano, eu convido você a se observar. Eu vou continuar me observando. Confesso que teve muitas vezes mesmo que eu não anotei, que eu não registrei o que aconteceu. Nesse próximo ano, eu pretendo, como objetivo, me observar mais e registrar mais. Digo mais é continuamente. Eu tive falhas aqui no ano que eu não. Fiquei grandes períodos sem me observar e registrar. Mas tudo bem, foram fases que eu estava muito cansada, muito sobrecarregada e eu estava precisando de descanso. E aí esse registro ele ia me cansar mais porque eu não estava conseguindo nem raciocinar, nem pensar, nem refletir sobre o meu dia, só estava conseguindo descansar mesmo. E aí eu resolvi que a minha prioridade seria descansar. Mas eu pretendo, nesse ano de 2020, continuar descansando quando eu precisar, mas mesmo assim ainda reservar um tempo, ter uma rotina de registro da minha observação. Quem tiver, então, usar aplicativo, acho interessante, uma agenda, um caderno, dá para baixar mandala lunar, mandala lunar assim, aquela mandala de registro da internet. Tem agendas aí, né? Tem a mandala lunar, esse é o nome, que é uma agenda de registro também dos ciclos. Ele já vem a mandala pronta, com as luas, os dias do ano bonitinho. Então você só precisa registrar o seu ciclo mesmo, né? As que pega na internet você tem que registrar o dia do mês e a lua, né? A mandala lunar já vem com tudo. Então, quando a gente começa a se observar, a se aceitar, a se planejar em cima dessa observação e dessa aceitação, a gente começa a pensar também como que a gente pode potencializar as energias. Então, acho que o primeiro passo é observar, o segundo passo é registrar. Observando e registrando, a gente consegue se aceitar. Observando, registrando e se aceitando, a gente consegue planejar. E observando, registrando, aceitando e planejando, a gente consegue pensar como que a gente vai potencializar as energias disponíveis. Aí lembra que eu falei no primeiro podcast sobre as energias do nosso ciclo? Então, quando a gente está donzela, que é a semana logo após a menstruação, a gente está renovada, energizada. Então é o momento da gente começar novos projetos, é o momento da gente redigir, se você trabalha com redação, se você precisa escrever, criar conteúdo, é o momento de você produzir mais, se você trabalha com algum tipo de produção, né? Ou se você tem algum tipo de produção para sua vida, é o momento de você brincar com seus filhos, com seus sobrinhos, com as crianças, com seus alunos, né? Porque é um momento que você tá pro mundo, né? Um momento de ir pra balada, sair com as amigas, né? Um momento que você tá com as energias muito fortes pro mundo. Depois a gente tá mãe, na próxima fase, que a gente tá fértil, né? Então é uma fase que a gente quer muito a relação com as pessoas e não só com o parceiro ou a parceira, né? Também com o parceiro e a parceira por uma questão mesmo biológica, hormonal. Mas a gente também tá muito pro mundo, então é o momento da gente sair com as amigas também, conversar com aquela amiga que tá precisando de um colo, de um carinho, aquele amigo que tá precisando de um conselho, resolver conflitos. É o momento da gente cozinhar, fazer. Quem gosta de cozinhar, né? Cozinhar para os filhos, para a família, cozinhar para você e congelar para sua fase para depois na sua fase anciã, que você está mais cansada, você ter uma alimentação ali simples e fácil. Depois a gente tem a nossa fase feiticeira, que é um momento que a gente está muito crítica, e é legal a gente usar essa criticidade para refletir sobre o que está dando certo e o que não está dando certo na nossa vida, sem tomar decisões ainda, mas refletir, pesar as coisas,
É um momento bom para limpar, fazer faxina, limpar o armário. É um momento bom para fazer, não para fazer listas, minto. Lista é um momento bom para fazer lista na donzela, mas é um momento bom para rever essas listas, né? Colocar metas aí de talvez de organização e de coisas que você quer mudar. E a anciã, que é a nossa menstruação, é um momento de renovação, de descanso. É um momento de você realmente limpar tudo aquilo que você não gostou nesse ciclo, tudo aquilo que você acha que não está fazendo efeito, que não está legal, as pessoas, as relações, as suas atitudes, a sua alimentação, a sua rotina, os seus objetos, as coisas que você tem, seus pertences, e deixar, né, chegar renovada no novo ciclo. Então, como que eu consigo pegar essas energias e fazer essas coisas, ou coisas correlatas ao que eu contei para vocês? Porque se a gente se organiza, a gente consegue dar uma maior potência para essas nossas atividades, tá? Fica a reflexão, esse podcast já está bem longo. Fica a reflexão, então, do que foram esses 13 ciclos desse ciclo de 2019 para você. Eu ainda estou fazendo a minha reflexão, ainda estou revendo a minha mandala lunar. Compartilhei algumas coisas com vocês e espero que para todas nós os ciclos de 2020 tragam muita prosperidade, muito amor e muita aceitação, e que sejam ciclos maravilhosos de abundância, de alegria e de renovação. Gratidão eterna, obrigada pela partilha e um beijo.